Bem, chegamos à nossa quinta aula e nesse conteúdo agora a gente vai tratar de um tema mais de cidadania, tem a ver também com biotecnologia, né? Mas mais se focando aí na cidadania, né, que é a segurança agrícola. Pronto, da onde surgiu o trabalho agrícola, né? Da origem do próprio ser humano. O professor de sociologia deve comentar com vocês, né? A gente surgiu como um coletador, aproveitando o que tinha na natureza, já que o ser humano também é um animal mais fraco fisicamente do que outros, né? E aí evoluiu rapidamente, né? Uns milhares de anos aí, para ser um caçador, né? E aí realmente poder predar, né? Até animais maiores do que ele mesmo. E assim que deixou de ser migratório, assim, né? Começou a ser também aí um cultivador de alimentos, de animais e vegetais. A, a agricultura é importantíssima aí na segurança alimentar, né? Então, tinha aqui o Thomas Malthus, né? Fez uma previsão de que iria faltar alimento no mundo por conta da crescimento da exponencial aí da população, né? Isso ainda não se confirmou, né? Porque o ser humano também é muito criativo e vai inventando maneiras de produzir mais com menos, né? É claro que o avanço aí da fronteira agrícola sobre a fronteira da selva, né, é um problema também, porque a gente também precisa de floresta para manter a água, manter a biodiversidade também, né? Então, o que seria o aumento da produtividade? Eu produzir mais com menos, né? Ter um resultado melhor usando menos recursos. E isso é possível. O brasileiro, por exemplo, é uma potência mundial aí no agronegócio, né? Então, a gente desenvolve novos cultivares, novos meios de controle, novas técnicas de cultivo, para aproveitar melhor as áreas, né, que a gente dispõe. E, claro, é importante também aqui nesse tópico de hoje a segurança do trabalhador agrícola, né, a questão também social e socioeconômica do trabalhador. Tá? Para isso tudo, a gente vai estudar a NR 31, a norma regulamentadora 31, que cuida do trabalho na agricultura, na pecuária, né, que seria a criação de animais, a silvicultura, com o cultivo de florestas plantadas, a exploração florestal e também a aquicultura, que é o trabalho com organismos aquáticos. Então vamos ver algumas técnicas de cultivo. Esse aqui é o cultivo do camarão, né, em cativeiro, comum aqui no Rio Grande do Norte. Aliás, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de camarão de cativeiro do Brasil. Você tem grandes tanques, mais ou menos de 1 metro de profundidade, e usa água de um rio, água salobra, né, para fazer esse cultivo. Normalmente também se faz o tratamento do solo, se ele é feito diretamente no solo, tratamento de correção de acidez do solo a cada despesca, né, a cada período de extração aqui do camarão. O professor que vai tratar aí da biossegurança com organismos aquáticos aí vai tratar bem isso, né? Aqui também o cultivo de caprinos, tem várias técnicas, né? Uma seria o pastoreio livre, né? Uma mais moderna, o voisin, uma técnica francesa aí chamada de voisin, que é o pastoreio rotacionado. Você faz vários piquetes e vai rotacionando os animais, né? De maneira que em um mês o capim consiga crescer de novo no primeiro piquete, né? Aqui o confinamento de suínos, muito comum lá na região sul, né? Produção de suíno. O brasileiro come pouco suíno in natura, né? A gente come mais a carne de porco em salsicha, em presunto. Mas na Europa, na China, consome muita carne de porco brasileira. Aqui o frango também se cultiva em milhares de aves em cada galpão. E é bem rigoroso o cuidado aqui com o frango por conta de doenças, mudanças climáticas, aí, o calor pode matar toda a criação, né? E é muito forte no Brasil também a produção de frango. Aqui pra vocês terem ideia, né? O franguinho que a gente compra no supermercado de 1 quilo.
Eu ia dizendo, o frango de 1 quilo que a gente compra no supermercado é esse frango aqui de 30 dias. Então, 30 até 35 dias, né? Então, é o peso padrão para o frango individual. Esse, ele maior, a gente acaba comprando ele em partes, né? Só coxa, só peito, né? Aqui a criação também, a aquicultura, né? De criação de peixe em tanques flutuantes. Aqui a silvicultura, a produção de papel e celulose. Isso aqui é uma plantação de eucalipto, né? A árvore natural da Austrália. É uma espécie trazida, né, para o Brasil, como também outra cultura que se usa muito para a madeira, o Pinus ellioti, se cultiva muito lá na região sul, que é originário aí do Canadá. Aqui o mamão, Rio Grande do Norte é um grande produtor de mamão. Aqui o coco, muita gente chama de coco da Bahia, né? Na verdade esse coco não é brasileiro, né? Ele veio das ilhas do Pacífico. Aqui o champignon, né? Que é um fungo, também criado em condições de pouca luz e de temperatura baixa, tem que ser feito um ambiente especial para o cultivo desse fungo. O melão, Rio Grande do Norte é um grande exportador de melão, principalmente para os Estados Unidos. E aqui, né, não sei se vocês conseguem entender o que é essa planta, né, mas com certeza é muito diferente daquela que a professora da sexta série ensinou a gente a desenhar, né? Essa é a maçã, também não é uma fruta brasileira, ela veio do Japão e ela é feita por clonagem, né? A gente se retira lá uma parte da planta original e cultiva outra planta, né? Existem pesquisas bem avançadas aí nessa área da, da Embrapa, né? Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária, né? É uma potência mundial aí, a Embrapa, né? Nós desenvolvemos muitos cultivares, sementes, técnicas de cultivo, e o Brasil exporta essa tecnologia também. Nesse caso aí da maçã, posso citar uma pesquisa lá em Santa Catarina, que demorou 20 anos para descobrir a distância ideal entre cada árvore, né, entre cada planta, para eu ter a produtividade máxima aí numa região. Então, se chegou à conclusão que se aproxima mais, quanto mais eu aproximo, claro, maior densidade eu vou ter de plantas, né, e a planta também vai ser menor, né, mas por hectare acaba produzindo mais. E também o manejo é mais fácil, né, a colheita, o manejo é mais fácil. Então chegaram lá, se eu não me engano, uma distância aí de 8 metros. Pronto, aqui a questão de cidadania agora, cuidar do trabalhador, né? O trabalhador é a base também, né, da nossa economia. Então vamos ver aqui os riscos do trabalho rural. Quem cuida dessa área é a segurança do trabalho. Então a gente se preocupa muito aí com a identificação dos riscos, né? E, e aí a avaliação e o controle. Tá? Os riscos do trabalho são então aquelas situações que vão gerar os acidentes de trabalho ou as doenças ocupacionais. Não só as doenças de origem biológica, né? As doenças ocupacionais de várias origens, inclusive a doença mental, né? Relacionada ao trabalho, como o estresse, né? A ansiedade, a famosa síndrome de Burnout, né? Que a gente vê aí nos o burnout, né? Que a gente vê aí nos professores, nos profissionais da saúde, decorrente de condições de trabalho. Tá? Então, a segurança do trabalho vai estar analisando isso, né? A origem desses riscos, como é que eles se propagam, como é que eles agem no ser humano, né? Que doença, que acidente eles podem provocar. Além do risco biológico, a gente tem os riscos físicos, né? Vem da física mesmo, né? Das formas de energia, por exemplo, a radiação solar, aí, que é muito presente no ambiente agrícola, né? Também o calor, né? As vibrações. Temos também os riscos químicos, o professor de química vai estar falando disso também, relacionado às substâncias tóxicas, né? Os riscos biológicos, a gente já vem falando nesse curso. Temos também os riscos de mecânicos, conhecidos como riscos de acidentes, e os riscos ergonômicos, a coisa relacionada ao conforto, né? Que a gente vai estar estudando aqui. Então, vamos começar vendo os riscos de acidente. Um dos equipamentos que se usa muito no trabalho agrícola é a motosserra.
A motosserra, né? Muita gente chama de serra elétrica, né? Existe até um filme clássico aí, famoso do terror, né? O Massacre da Serra Elétrica, né? Mas aquela serra do filme não é elétrica, né? E nem essa daqui, né? Essa, na verdade, é movida a um motor de combustão, normalmente a gasolina. E realmente, se ela não for bem usada, ela pode causar aqui um acidente grave, né? Então, ela tem vários dispositivos de segurança, principalmente aqui da lâmina, né? Então, veja que a lâmina é exposta, mas ela tem ali um pino pega por corrente, né? Que é quando essa corrente se rompe, é como uma corrente de bicicleta, só que ela tem uns dentes afiados ali, né? Ela pode chicotear aqui no operador, né? Você tem que ter também proteção para a mão direita e esquerda. Você tem uma proteção no gatilho também, para que se você soltar a motosserra, ela se desligue. Ela não desliga o motor, mas desliga ali a tração, né, na corrente. E claro, tem que ter um treinamento desse funcionário e os equipamentos aí, como ele está usando, equipamentos de proteção individual contra o acidente, contra o ruído, né, contra a projeção de partícula também, né. Então aqui tem alguns componentes dele, né, o pino freio da corrente, pino pega corrente, né, proteção da mão. Aqui atrás da minha câmera está o pino pega corrente, que é embaixo, né, se essa corrente se romper, ela vai enroscar aqui nesse pino. Que é uma coisa importante, né? Os amortecedores para diminuir vibração, que é um problema sério também no uso da motosserra. Outro problema aqui de segurança e saúde são os agrotóxicos, né? Então, recentemente está se tentando chamar de defensivos agrícolas, né? Ou outras pessoas, outros fabricantes chamam de agroquímicos. Às vezes o usuário chama até de remédio, né? Mas na verdade é um veneno, tá? É um tóxico mesmo, é tóxico para o ser humano também, não só tóxico para as pragas que a gente quer controlar. Há algumas maneiras de estar aplicando, né? A mais moderna agora é a aviação rural. E é claro que aqui eu protejo o aplicador, mas eu tenho que tomar um cuidado de quem está ali embaixo. Na verdade, não pode existir ninguém ali embaixo antes de que acabe o intervalo de reentrada, né? Esse intervalo é o tempo que o engenheiro agrônomo determina para que seja permitida a entrada de pessoas naquela área que foi tratada quimicamente. Aqui a aplicação manual, através de bomba costal, claro que eu tenho que ter todo o equipamento de proteção respiratória, equipamento para vapor, né? Para deposição de vapor no meu corpo, e essa roupa tem que ser lavável, higienizável, não posso ter vazamento nessa bomba costal, e existem horários preferenciais para eu estar aplicando esse material, preferência quando o sol está baixo, né? Está fraco. Aqui também a pulverização com trator, com implemento agrícola. E eu tenho que fazer um curso para lidar com agrotóxico, né? O funcionário tem que fazer um curso que é colocado na NR31, tem que ter o conhecimento das formas de exposição, esse é o currículo, né, do curso que está lá na norma. Conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação, os primeiros socorros, a rotulagem de segurança, medidas higiênicas após o trabalho, como tirar o meu traje, como higienizar o meu traje, como proteger minha roupa que não é de trabalho também, né? Uso das vestimentas de proteção pessoal, não só o EPI, mas também os trajes, né? As vestimentas profissionais. Qual a diferença de uma vestimenta profissional para um equipamento de proteção individual? É que o equipamento de proteção individual tem que ser certificado, tem que ser testado em laboratório, e a vestimenta não necessariamente. Muitas vestimentas são também testadas em laboratório e têm o selo de aprovação para ser chamado de EPI. Mas algumas outras não precisam ser testadas em laboratório. Um exemplo é a roupa profissional hospitalar, né? Algumas são EPIs, o caso desses macacões que a gente está vendo agora aí na televisão, né? Que é uma vestimenta também profissional, que tem uma certificação. Mas eu tenho também aquela roupa de trabalho, né, do hospital, ou em outros ambientes também, que lá no sul, da onde eu vim, a gente acaba chamando de uniforme, né? Aqui no Nordeste se chama de farda, fardamento. E, claro, a limpeza das roupas, das vestimentas, né? Dos EPIs, como limpar, higienizar esse material de trabalho. Outro aspecto aqui é a ergonomia. Ergonomia
Ergonomia vem do grego, né? Ergo, trabalho, e nomos, normas. Então, seria a adequação do trabalho para o ser humano, as normas para o trabalho. A melhor tradução, em uma palavra só, seria conforto. Você trabalhar de maneira que o ser humano não tenha sofrimento mental e nem físico, né? Muita gente confunde aí com outros termos a ergonomia, como por exemplo a ortopedia. Eu comprei um colchão ortopédico, né? Ortopedia tem a ver com o nosso sistema ósseo, né? E, na verdade, o colchão ali é ergonômico, ele vai estar favorecendo a minha condição humana. É projetado para o meu peso, né? Para o meu. Existem até colchões que têm densidade diferente para o lado da esposa e para o lado do esposo, dependendo do seu peso, né? Então, a ergonomia seria aí o conforto, a adequação da condição de trabalho para o ser humano. Veja que não estou falando aqui de a gente ter simplesmente a extinção do trabalho, né? Mas um trabalho adequado ao ser humano. Isso funciona até com animais. Se você colocar boas condições de trabalho para um peixe, para um frango, para uma vaca, né, ela vai produzir melhor. É claro que o objetivo aqui do ser humano não é ser abatido, né, como os outros animais que a gente cultiva aí, né? E também ninguém cultiva homens como e humanos como animais, né? Mas claro, se você der uma boa condição de trabalho, ele vai produzir melhor, né? Vai render, vai até poder pensar sobre o trabalho para poder fazer ele melhor. Então, todo trabalhador, aqui no caso agrícola, né, se ele for designado para transporte manual de carga, ele tem que receber um treinamento, aqui, instruções, né, dos métodos de trabalho, os limites de trabalho, o jeito de fazer esse trabalho. Lembrando aqui que a carga para transporte individual, né, é de no máximo um terço do meu peso. Tá? Então, um trabalhador de 60 quilos vai transportar no peso individual de 20 quilos, né, para se preservar a estrutura óssea e muscular. É claro, né, que, que a gente consegue levantar mais de um terço do nosso peso, mas se for um trabalho regular, né, de transporte individual, manual, né, a gente vai adoecer, né, ao longo dos anos aí a gente vai adoecer. A coisa das máquinas, dos equipamentos, né, e as nossas ferramentas aqui, elas também têm que proporcionar, deixa eu ver aqui minha câmera, um trabalho de boa postura, de boa visualização, movimentação e operação. Então tem que pensar isso, né, adaptar para o ser humano. Os alcances, a visibilidade, como são os meus painéis, meus sinais sonoros, o ritmo de trabalho. Então a gente sempre pensa, quando fala em ergonomia, vocês botarem na internet, fatalmente vão achar uma imagem como essa, né, o computador, né, teclado, a altura do teclado e tal. Então, para um ambiente administrativo, né, um ambiente de gestão, essa mesa ainda é bem útil, né? Então, sempre aqui é o teclado abaixo da altura do cotovelo, uma cadeira que permite eu apoiar a minha lombar, que permite eu regular a sua altura para alcançar o meu pé na superfície de trabalho, eu ter o meu monitor, a parte de cima do monitor na altura dos meus olhos. Então, a gente tem que conseguir regular isso, né? Para que eu não tenha sobrecarga do meu corpo. E para o levantamento de peso, tem aqui um menino levantando uma caixa, lembrar que menor de idade não pode trabalhar com levantamento de peso, né? Mas é usar as pernas, né? E não a lombar. E nas máquinas, claro, também alcance, posso climatizar essa máquina, os monitores, né? Muitas máquinas agrícolas eu tenho que estar visualizando a parte traseira, então eu ter câmeras, ter espelhos, ter um bom sistema de comunicação, controle de ruído, o postural também, né? A força que se faz nos membros aqui para os comandos, né? Tudo isso tem que ser pensado. E claro, isso vai refletir em produtividade. Então, pensando nos alcances, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada antropometria, que é a medida, né, das dimensões humanas. Se trabalha nesses projetos, claro, com um professor de matemática, vai estar explicando isso, mas se trabalha para atender aqui dois desvios padrões, que seria em 95% da população, tá, nesses alcances. Então, através da altura da pessoa, a gente consegue calcular as outras dimensões do seu corpo, por estatística, né? E se tem uma faixa de normalidade onde a gente vai projetar o alcance do braço, o alcance da perna, a altura da mesa.
Pronto, além da altura da mesa, os alcances dos comandos, visualização de painéis, e além dessa parte física, né, também a parte dos nossos, a parte emocional também, ritmo de trabalho, pressão no trabalho, pressão emocional, né, a carga mental, também a parte de ruído, de calor, que também é física, né? Então, isso não é aplicado só a máquinas, né, mas também ao ambiente de trabalho. Imagine você ordenhar aqui um caprino, né? Você vai ter que se agachar, então isso não é uma postura adequada. Então, a melhor solução é você subir o bichinho, né? Ó, subir o cabrito, ele sobe aqui nessa plataforma e eu consigo ordenhar na postura ereta. Aqui o morango, ao invés de eu estar cultivando morango agachado, eu fazer uma plataforma na altura dos meus cotovelos, para não precisar me agachar. Isso também protege aqui a fruta, né? Essa aqui é uma plantação aqui no interior de Pernambuco, uma serra, cidade de Brejo da Madre de Deus, uma serra onde eu tenho o cultivo aqui. Esse produtor produz 90 toneladas de morango por ano. E ele é fértil irrigado, né? Essa tubulação aqui, ó, ele aqui, essa caixa, esse saco aqui tem palha de arroz, e aqui a gente injeta água com fertilizante. E aí consigo produzir esse morango. Esses morangos vêm da Patagônia, são importados aqui as mudas de morango. Outra questão da agricultura relacionada aqui a acidentes são os silos, né, que são os armazenadores de grãos. Então, o Brasil ainda tem que se desenvolver muito nisso para poder ter estoques reguladores, a gente já tem, claro, né? Mas a gente tem que melhorar isso para não ter que escoar toda a nossa produção ao mesmo tempo, né? Hoje em dia a gente tem esse problema de escoar a produção por caminhões e para regular o preço a gente teria que ter estoque, né? Agora o problema do silo é que ele pode causar atmosferas perigosas e pode causar também atmosferas explosivas por conta da poeira, né? Do grão e também de materiais combustíveis que ele pode estar gerando ali naquela atmosfera. Outro problema também é a ausência de oxigênio, ele consegue também, as reações ali, né, biológicas, microbiológicas ali, consegue roubar o oxigênio desse interior. Então tem que estar tomando cuidado com incêndios e explosões, com acidentes mecânicos, de sufocamento, né, de eu cair no grão, ser sufocado, de eu ter asfixia por falta de oxigênio, e os riscos de explosão, aqui por trás da minha câmerazinha, risco de explosão. Então as pessoas têm que ser treinadas, né? Tem que ser. A gente tem também risco químico, muitas vezes a gente aplica agroquímicos aqui para proteger contra ataque de insetos, né? Para proteger também contra ataque de roedores. E isso pode intoxicar o funcionário. Falar agora de pragas. A gente acaba chamando de pragas aqui os organismos concorrentes, né? Quando a gente quer cultivar, por exemplo, soja, a gente pode ter ali uma planta concorrente, popularmente conhecida como erva daninha, né? Mas o pessoal aí da agronomia detesta que chame de erva daninha, né? Então, a gente acaba chamando de plantas concorrentes. E pode ser também animais, né? Insetos ou outros animais de outras ordens aí também, né? Como aves, como roedores. Então, vou citar algumas aqui, né? A Helicoverpa, o nematóide, a cigatoga negra da banana, né? O bicudo, que é um inseto, nos nossos cultivares, né? Então, o que é a helicoverpa? Ela é uma mariposa importada e ela é muito pior do que as nossas mariposas nativas, porque ela é flex, né? Ela come vários tipos de cultivares. Então, ela come milho, come soja, come feijão. Então, aquela técnica que se usava de início, ainda se usa, né, da rotação de cultura, não funciona para controlar a helicoverpa, porque ela sobrevive no solo e ela vai comer também a outra cultura. Outros insetos, você planta milho, depois na próxima safra você planta feijão, o filhotinho ali não consegue prosperar, né? E por que ele prospera? É porque se eu tenho uma monocultura, eu também vou selecionar um predador, né? Que come essa monocultura, né? Tá? Diferente da situação nativa, a situação da floresta, onde eu tenho lá um equilíbrio, tenho,
Mas lá na floresta eu tenho o equilíbrio biológico, né? Tem um ecossistema estabelecido, né? O ser humano, gente, não se iluda, né? O ser humano é um desequilíbrio ecológico, né? A gente não se submete à natureza. A gente não quer simplesmente se molhar quando chove, a gente não quer ficar doente quando aparece um outro organismo que também quer sobreviver, né, em cima da gente, né? Então, o ser humano inventou aqui a tecnologia, né? Baseado na filosofia, né, que é o pensar sobre a nossa existência, e também, e depois, né, juntamente aí com as ciências, né, a gente acaba desenvolvendo a tecnologia, que é a aplicação da ciência para o benefício humano, né? No caso aqui, a ciência seria o estudo da natureza, inclusive a natureza humana, né, para se ter um entendimento, né? E a tecnologia seria a aplicação da ciência para um bem humano, um benefício humano. Então, claro que aqui comer é um benefício humano, né? Então, produzir alimentos, cultivar alimentos, conservar alimentos é interessante e a gente, claro, que desenvolve tecnologias para isso. Tá? Aqui o nematóide, que vai estar atacando as raízes das plantas, uma espécie de verme, que o professor de microbiologia vai estar explicando isso também. Aqui a cigatoga negra da banana, uma praga grande, né? A solução só é eu eliminar os espécimes, é um fungo, eliminar aqui as espécies contaminadas e queimar, porque se propaga muito facilmente, né? E o Brasil, apesar de às vezes ser chamado de República de Bananas, né, não é nossa maior produção agrícola não é a banana, mas é importante. A banana é muito importante na nossa economia. Aqui o bicudo, o Brasil já foi o maior produtor mundial de algodão e aqui no Nordeste já muito forte, né? E esse bichinho aqui acabou um pouco com essa nossa cultura, diminuiu muito, né? Hoje o Brasil até importa algodão. Então, como é que eu vou controlar, né, essas pragas, né, essas organismos concorrentes, né? Tem alguns mecanismos. Um deles é o controle químico, que a gente já falou, né, o defensivo agrícola, o agrotóxico. Matar os bichinhos envenenados, não só os bichos, mas também as plantas concorrentes. O controle biológico, a gente está usando outros organismos vivos para conter aqueles organismos indesejáveis. Tá? Por exemplo, a gente usar a joaninha para combater lá o pulgão, né? A gente usar alguns vírus, algumas bactérias para estar combatendo alguns outros organismos concorrentes. Na microbiologia também, né, se desenvolve a biotecnologia, né? Por exemplo, a gente tem algumas bactérias que conseguem reter alguns componentes do solo, como por exemplo ali o fósforo, né? Então, o Brasil tem uma pesquisa importante nisso também, na Embrapa, né, sobre bactérias que a gente pulveriza junto com a semente para que ela vá se impregnar na raiz quando a semente crescer e facilitar a absorção aí do nitrogênio, do fósforo também do solo. E claro, também controles por alguns vírus também eu consigo controlar. Lembre-se que existem vírus vegetais também, né, vírus para vegetais, né, que atacam vegetais. O controle mecânico também, por exemplo, a capina mecânica, armadilhas para eu capturar os insetos, eliminação desses cultivares afetados por fungos, por vírus, por bactérias, né, e incineração, né. E ainda o próprio processo, está trabalhando com o processo de trabalho, processo de cultivo, por exemplo, usar o plantio direto, né, que eu já estou plantando a nova safra assim que eu estou colhendo a anterior, usar também a palhada, né, manter a palhada para reter a umidade, manter o nitrogênio no solo, né, não mais remover isso, evitar também aí a lixiviação do solo, professora de meio ambiente vai estar comentando essas coisas, e a rotação de cultura, o intervalo sanitário, às vezes eu ficar alguns meses, professor de aquicultura aí vai comentar isso, né? Ficar alguns meses sem produzir naquele tanque para poder matar lá o organismo concorrente. E mais modernamente, né, na biotecnologia, a transgenia. Tá? O que seria aqui a transgenia? Você alterar a informação genética do material por manipulação humana, né, do organismo por manipulação humana. Existe a melhoria genética convencional, que a gente vem praticando desde o início da vida em sociedade, né, quando a gente começou a cultivar.
quando a gente começou a cultivar o nosso alimento, cultivar animais, cultivar vegetais, se faz a melhoria genética convencional, só que essa melhoria demora anos e anos, né? Por exemplo, cultivar aí pode demorar 20 anos, 30 anos, eu tenho que estar isolando, né? E todos os nossos cultivares, na verdade, vêm sendo evoluídos, né, de maneira convencional, não natural, mas convencional, há milhares de anos, né? Por que eu digo que é não natural? Porque na natureza o milho não teria evoluído para essa espiga de milho que a gente tem hoje, né? A macaxeira na natureza não teria deixado de ser um cipó duro para ser essa coisa molinha que se consome muito aqui no Nordeste, né? Então não é natural, é artificial, é humano, né? Mas o que a gente tem aqui, a nova tecnologia, de eu mudar realmente a informação genética sem esperar esses milhões de anos, né? Sem precisar achar a galinha que bota mais ovo e é mais mansinha e engorda mais rápido, e o filhotinho dessa galinha a gente deixar crescer, e aí pegar um galo também que é filho de uma outra galinha que tem essa configuração, e assim a gente vai fazendo, como o humano faz também, né? Procurar ir casando cada vez com uma pessoa mais bonita, menos agressiva, né, menos violenta. E isso é a melhoria genética tradicional, né, convencional. Na transgenia eu vou melhorar, vou mudar o DNA hoje, né, do meu vegetal, do meu animal. Como é feito isso? A gente faz um tiro de DNA, né? Parece meio estranho esse termo, né? Mas a gente faz uma projeção do DNA que eu quero sobre o DNA que seria o DNA original. Então, imagine eu pegar uma espiga de milho, uma semente de milho, né? E querer pulverizar nela uma característica de uma planta, né? De uma outra planta, ou de uma bactéria, que é o caso aqui do milho BT, né? Então, eu pego uma bactéria do solo, que é o Bacillus tumoris. Me fugiu agora. Tumoriensis, acho. E vou pulverizar essa informação genética dessa bactéria no DNA do milho. Então, o que isso vai me ajudar? Bom, o inseto, quando comer esse milho, vai morrer. Mas será que o ser humano também não vai morrer? Não, porque a constituição, o funcionamento do ser humano é bem diferente dos insetos, né? E aí, isso é seguro? Eu tenho que fazer testes, né? Isso pode me dar reações alérgicas, né? E outro problema também é o escape gênico, de eu também poder destruir a espécie natural, né? Com a fuga dessas sementes, né? Do pólen desse vegetal. Então, para isso que eu tenho que ter licença ambiental para pesquisar, né? Licença também da Comissão Nacional de Biossegurança, né? Obedecer à lei nacional, Lei Brasileira de Biossegurança, e na hora do cultivar, dos cultivares, né? Eu ter licença ambiental da minha propriedade. Hoje em dia a gente encontra esse símbolozinho em vários produtos, né? Na ração de cachorro, na pipoca de pacotinho ali, né? Ah, no, em vários produtos aí, inclusive de origem animal, mas que a gente acaba tendo, por exemplo, um óleo de soja transgênica na sardinha em lata, né? Acaba tendo esse tezinho aí na embalagem. E eu tenho que tomar alguns cuidados, claro, com as alergias, principalmente, né? Aqui existem vários cultivares já, né, que esses aqui estão aprovados no Brasil, várias variedades aí de milho, de algodão e de soja, tá? A soja que a gente usa aqui no Brasil hoje, ela é uma soja resistente a agrotóxico, né? E o milho e o algodão são resistentes a pragas, a ataques de insetos. Então a soja é interessante, você tem um gene de um capim que é resistente ao veneno. Então você aplica o veneno na soja, ela não morre, e as outras espécies de capim morrem, né? Então isso diminui o manejo, né? Então o problema da soja transgênica é eu ter mais veneno. E o problema do milho e do algodão é essa questão de alergia, né? De alergênicos. Mas, claro, as autoridades sanitárias brasileiras também fiscalizam isso também faz parte da biossegurança, mas aqui no Brasil é tratado pelo Ministério da Agricultura e também o Ministério do Meio Ambiente. Importante também no trabalho agrícola a responsabilidade social, de eu cuidar da vida do meu trabalhador fora do trabalho, muitos moram no próprio trabalho, né? O transporte coletivo não pode ser mais naquele veículo que se denominava pau de arara, né? Não posso transportar gente em caminhão de carga, né? Então eu tenho que ter condições, deixa eu mudar aqui a minha câmera,
Eu tenho que ter condições de conforto e segurança, né? Conforto, por exemplo, contra os intempéries, a chuva, o sol, o vento, né? Conforto contra o ruído, contra a minha parte física mesmo, de eu poder me sentar, né? E segurança contra os acidentes, o cinto de segurança, o impacto, né? O capotamento que esse veículo pode ter na área rural, né? Não se pode usar mais isso aqui, né? E a fiscalização do trabalho é muito rigorosa nisso, né? A gente tem que usar um veículo desse, transporte de passageiros. E a moradia, né? Muitas pessoas moram no seu trabalho, na parte rural, né? Então a moradia tem que sempre ser, se for uma moradia de família, que é muito comum também, eu tenho que ter a moradia individual, uma família por residência, né? E aí a norma aqui 31, ela coloca várias coisas sobre o saneamento, sobre a distância dessa casa, né? Tem que ser um local arejado e afastado de outras casas, tem que ter no mínimo 50 metros de outras construções para outros fins, não pode estar perto de estação de esgoto, estação de tratamento, de locais de cultivo de animais, né? De armazenamento da produção. E a moradia coletiva de famílias é proibida, né? Eu posso ter moradia coletiva se não for de famílias, por exemplo, os alojamentos, né? Aí separado por sexo, os alojamentos que são muito comuns aí na produção sazonal, época de colheita, né? Onde a gente traz trabalhadores de outros estados aí da federação para trabalhar durante aquele período, né? 2, 3 meses naquela colheita. Então aí sim o alojamento, mas não para a família, né? E lembrar que esse nosso trabalhador é um ser humano, né? Como a gente, e a gente depende dele, né? A gente está vendo agora nesse momento de pandemia, né? O quanto é importante a gente ter a comida, né? Que muita gente pensa que nasce na geladeira, né? Então essa comida com qualidade e também que essa pessoa prospere, que ela viva bem, queira produzir lá naquele ambiente, né? Que é uma vida muito feliz também, a vida agrícola, né? Cuidar aqui do nosso trabalhador rural, né? Importante também falar aqui, para finalizar, da agricultura familiar. O Brasil tem um agronegócio forte, mas assim, a nossa grande produção são de famílias. A nossa grande produção é o trabalho de famílias de que estão trabalhando associados, né? A gente tem o associativismo aí, que o professor de gestão vai estar comentando, cooperativismo. Então, aqui legumes, verduras, isso é muito produzido, leite, né? Muito produzido pela agricultura familiar. E, claro, temos o agronegócio industrial mesmo, a soja, né? A carne de boi, né? E de porco também. E existem sistemas mistos, onde eu tenho a produção nas famílias, patrocinada ou controlada pelas empresas, mas produção familiar, e deixa eu voltar aqui na família, e a industrialização e o controle é industrial, né? O caso da produção do porco, do frango, né? Que a gente acaba chamando de trabalho associado, agregado, né? Lá em Santa Catarina, de onde eu vim, é muito comum esse trabalho aí da família junto com a indústria. É isso aí, muito obrigado. Obrigado pela participação no curso. Esse é o fim do meu módulo aqui de biossegurança. E aproveitem e façam sempre aqui o interrelacionamento com os outros componentes desse curso, né? Prazer aqui estar podendo contribuir com essas informações nesse momento aqui da nossa vida, né, aqui no Brasil. E espero ter ajudado. Um abraço, muito obrigado.